Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muitíssimo bem-vindos. Faz tempo que eu não apareço por aqui, vida de professora. Maio e junho, para mim, são os meses mais trabalhosos do ano. Estou orientando a Olimpíada de História da Unicamp, um monte de outras coisas, provas, né? Final de semestre. Mas vim mostrar para vocês minhas leituras finalizadas no mês de maio, tô um pouquinho atrasada. E eu vou começar mostrando dois livros de não ficção para vocês, Piratas no Brasil e Yansan. Vamos falar primeiro do Piratas no Brasil. O subtítulo é As Incríveis Histórias dos Ladrões dos Mares que Pilharam Nosso Litoral. Escrito por Jean-Marcel Carvalho França e Sheila Rouet, pela Globo Livros. Esse livro estava parado na minha estante há séculos. Eu sempre colocava ele nas minhas TBRs, assim, ou seja, nas minhas pretensões de leitura de desafios e maratonas, mas nunca foi para frente. Dessa vez eu consegui finalizar, embora tenha sido um pouco puxado, assim. Como eu disse, o mês de maio e o mês de junho para mim são os mais difíceis do ano. Então eu quase não consegui fazer com que esse livro fosse para frente, mas eu dei uma insistida. Eu fiz uma pausa e depois eu continuei a leitura. E ele faz parte do desafio das palavras-chave, proposto pelo Vitor Almeida, do canal Geek Freak. A palavra-chave dessa vez era tesouro. Aí a gente tinha que procurar no título do livro alguma palavra a ver com tesouro, e eu coloquei piratas. Esse é um livro de história. O Jean-Marcel Carvalho França é professor livre-docente de História do Brasil na Unesp. E a Sheila Rouet é professora e pesquisadora e autora de vários livros sobre história do Brasil. E nesse livro eles vão trazer 4 casos reais de corsários e piratas que pilharam o litoral brasileiro, atacaram o Brasil entre o século XVI e o século XVIII. E os 4 casos se passam em Santos, São Vicente, Recife, Rio de Janeiro. E tem piratas ingleses, piratas franceses. E realmente é um livro que traz vários documentos históricos, com inclusive trechos. E ele é bem descritivo. Tem um tonzinho acadêmico também, que eu não estava esperando tanto. Eu acho que a capa do livro e o subtítulo me fizeram esperar uma coisa um pouco mais, como é que eu vou dizer, talvez informal, trazendo aspectos mais curiosos sobre a vida nos navios e coisas assim. Não é disso que o livro se trata. Ele vai falar sobre a documentação que tem a respeito dessas estadias dos piratas aqui no litoral brasileiro. Então traz relatos dos ingleses, dos franceses, dos jesuítas portugueses que estavam aqui no Brasil, inclusive umas tretas religiosas que tinha dos jesuítas com os piratas, né? Principalmente os ingleses, porque os ingleses eram protestantes, e eu não sabia disso, foi bem legal saber. Vai trazer cartas, diários de viagem, poemas, para a gente entender como é que foram esses processos todos de pilhagem e de corsários atacando o Brasil e navios brasileiros. Eu gostei bastante, ele só foi um pouquinho diferente do que eu estava esperando, mas foi uma ótima leitura de um aspecto que eu meio que não sabia da história do Brasil. Quer dizer, eu sabia por cima que tinha havido esse tipo de ação, mas eu nunca tinha me aprofundado nisso, assim, eu nunca tinha ficado interessado o suficiente para ir atrás. E esse livro resume bastante os ataques dos piratas ao Brasil. E eu também li Yansan, Rainha dos Ventos e das Tempestades, de Helena Teodoro, pela editora Palas. A Helena Teodoro é a primeira mulher negra a concluir um doutorado em filosofia aqui no Brasil. Ela é do Rio de Janeiro, pedagoga, com mestrado em educação, muito ligada ao ativismo de direitos de pessoas negras. E esse livro faz parte de uma coleção da editora Palas, chamada Coleção Orixás. E ele também tem um tom um pouco acadêmico, teórico, mas ele é fluido. Os dois são. Os textos dos dois livros aqui são bem tranquilos, apesar de técnicos. E além de falar da Orixá Yansan, que era o que eu mais esperava nesse livro, a autora também faz uma grande contextualização das religiões afro-brasileiras, da riqueza das nações africanas que vieram para o Brasil e que compõem essas tradições. Ela explica termos que pessoas que não estão envolvidas com essas religiões podem não estar habituados. Então, só para dar exemplos básicos, o que é um orixá, o que é axé, entre outras palavrinhas aí. Fala sobre os mitos de origem de alguns orixás, sobre a relação entre ética e moral e essas mitologias.
E da metade pra frente ela vai falar sobre Yansan, especificamente. Então, se por um lado eu esperava que o livro falasse somente de Yansan, por outro, a Helena Teodoro trouxe uma contextualização panorâmica que foi muito legal. E esse aqui foi dica do meu amigo Felipe Gabriel, livro muito bom. Já tenho sobre Exu, também quero ler, e tem vários outros aí pra gente continuar lendo sobre isso. E agora 2 livros de ficção que eu li em maio. Na verdade, um deles é uma peça de teatro, O Alto da Compadecida, e o outro é uma ficção científica chamada A Sociedade de Preservação dos Kaiju. O Alto da Compadecida vocês com certeza já conhecem por causa do filme do Guel Arraes, com o Matheus Nastergaile e o Selton Mello, mas o filme e a série são baseados no livro, que na verdade é uma peça de teatro, do Ariano Suassuna, publicado pela Nova Fronteira. Para quem nunca leu peça de teatro, ela é dividida em falas dos personagens, né? Então o livro, ele é meio que um diálogo direto, tem um narrador também, que é um palhaço. O livro ele é ambientado como se fosse numa espécie de um circo ou de um picadeiro. E um auto é um tipo de peça de teatro moralizante, ligado ao cristianismo, ligado ao catolicismo, mais especificamente. E acho que vocês sabem a história, a gente vai ter aqui uma dupla mais ou menos de palhaços, né? Mas é uma dupla de malandros que enganam todo mundo, não por maldade, mas para conseguir levar alguma vantagem, para conseguir sobreviver também ali no ambiente deles. E isso vai estar inserido num contexto do sertão. O Ariano Suassuna é da Paraíba, e é um livro muito engraçado. As falas desses personagens são muito engraçadas. Eles vão recorrer a Nossa Senhora, por isso o Alto da Compadecida. Eles vão recorrer a Nossa Senhora para se livrarem de determinados castigos. E para quem nunca leu, vale muito a pena. Acho que é uma leitura leve. A gente tem o filme na cabeça, o filme e a série. Então a gente acaba lendo um pouco com as vozes dos personagens na nossa cabeça, as vozes dos atores. Mas mesmo assim, é um livro para todo brasileiro conhecer. E eu também li em maio A Sociedade de Preservação dos Kaiju, de John Scalzi, um autor dos Estados Unidos, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Esse livro é uma ficção científica que fala do Jamie. O Jamie é uma pessoa comum, um cidadão, que tinha lá o seu emprego, e durante a pandemia ele perde o emprego, ele é demitido. E ele vai ser convidado para fazer parte de uma organização meio misteriosa, uma organização de proteção dos animais, e ele vai ser contratado como carregador de coisas. Só que essa proposta é muito cercada de vários mistérios, assim, você não sabe muito bem que organização é essa, qual é o trabalho que ele vai ter que fazer, e ele acaba indo para uma espécie de missão científica, a gente vai descobrir isso, uma espécie de missão científica com vários outros colegas, aliás, muito interessantes, cada um com as suas peculiaridades de personalidade e tudo. E eles vão atravessar uma espécie de fenda espaço-temporal e vão para uma terra paralela, um planeta Terra paralelo. E nessa terra alternativa, a biologia é muito diferente da que a gente está acostumada, até a física fica um pouco alterada. E a gente descobre que os animais que essa sociedade está protegendo são os kaiju. Os kaiju são esses répteis gigantes e briguentos, tipo Godzilla, e que a missão científica tem como objetivo protegê-los dos poderes da Terra, né? Porque a Terra nossa, claro que tá querendo tomar conta aí desses seres, porque eles têm um certo poder radioativo e coisas desse tipo. E eu adorei esse livro, não esperava gostar tanto. Eu achei que é um livro, é uma ficção científica, mas é cheia de bom humor. Ele tem umas tiradas engraçadinhas o tempo todo. A linguagem e a história são super tranquilas. E esse livro me ajudou a não cair numa ressaca literária. Eu disse que eu tive um pouco de dificuldade de ler aquele dos piratas brasileiros, precisei dar um tempo. E esse livro aí dos kaiju, eu decidi ler no Kindle e funcionou super pra mim. Então, se você gosta de ficção científica e de livros mais leves, dá uma olhadinha na sinopse dele, que eu acho que você pode gostar. Um beijo, obrigada pra todo mundo que assistiu. Deixa um joinha, deixa um coração pra mim e deixa um comentário, tá bom? Um beijão, até o próximo.